This meeting is being recorded. Sempre atrasam, né? Um tiozinho. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Todo mundo tranquilo? Noite. Bom, então, acho que a gente tem
perder o nosso tempinho. Então vamos lá. Hoje eu separei, vamos voltar à leitura dos poemas do Tal. E hoje é o poema 22, Lei da Compensação Interior. O que é imperfeito será perfeito. O que é curvo será reto. O que é vazio será cheio. Onde há falta, haverá abundância. Onde há plenitude, haverá vacuidade. Quando algo se dissolve, algo nasce. Assim o sábio, encerrando em si a alma do uno, se torna modelo do universo. Não dá importância a si mesmo e será considerado importante. Não se interessa por si mesmo e será venerado por todos. Nada quer para si e prospera em tudo. Não pensa em si e é superior a tudo. E por não ter desejos, é invulnerável. Por isso, há muita verdade no velho ditado. Quem se amolda é forte e essa a meta suprema da vida humana. Amoldar-se à vida, meta suprema. Vamos lá. Tá? Então, vamos fazer a nossa prece, levando a Deus o nosso pensamento, pedindo sempre a assistência dos amigos espirituais, de cada um de nós, dos grupos que aqui se encontram, para que nós possamos bem aproveitar esses momentos de estudo, de reflexão, para aprimorar a nossa prática, para que a gente, sabendo um pouco mais, possa servir mais e melhor também. Então, que o nosso propósito seja sempre bem amparado, bem assistido. Iniciamos a nossa reunião de hoje. Então, gente, vamos lá. Hoje começamos o nosso segundo módulo do curso, né? Então, começamos com a prática, com a parte que a gente vai ter aqui, né, profissionais da área da saúde, além dos que já acompanham, mas nos trazendo conhecimentos específicos, né? Todos eles magnetizadores e espíritas, para que a gente possa então ir somando aqueles fundamentos que a gente já viu e conhecendo um pouquinho mais, né, dessa parte do nosso organismo. Esse é o nosso segundo módulo, a gente começa ele hoje, provavelmente vamos ir com ele até o final desse ano e retomar o ano que vem, quando a gente combinar aí o nosso período de recesso. Tá? Mas a gente não vai conseguir acompanhar todos os trabalhos que estão agendados até o final do ano, tá? Então vamos ver até o final do ano e depois a gente vai continuar. Bom, então, pessoal, hoje vai estar conosco a Renata Cunha. Eu já disse para ela que, apesar de eu fazer aqui uma apresentação curtinha, né, do currículo dela, a parte mais importante para hoje é que ela é trabalhadora da sociedade, é magnetizadora e médium lá da Sociedade Viva. Mas a Renata, né, ela também é doutora em Ciências da Saúde, enfermeira do Centro Regional de Cuidados Paliativos da UFPEL, responsável pelas práticas integrativas complementares da Cuidativa FAMED e coordenadora do projeto Farmácia Viva aqui em Pelotas. Então, pessoal, hoje a Renata, daqui a pouquinho eu já vou passar para ela, está aqui do meu lado. Ela vai falar sobre a dor total, tá? Então, eu só vou compartilhar aqui o material dela e já vou passar. Não tem nada com som na tua apresentação, né? Não, som não. Não, tá. Tem efeito, mas não tem som. Estou compartilhando a tela com todos? Sim, né? Sim. Sim? Então, Renata, por favor, te apresenta aqui agora. Vamos trocar de cadeira. Aí está o nosso grupo todo teu agora. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Ana Cristina pelo convite, né, para estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é tão importante, né, da dor, que é o que nós muito trabalhamos no magnetismo, né? A maioria dos nossos pacientes queixam dor, seja ela qual for, né? Nas 4 dimensões da dor.
Como a Ana falou, eu sou enfermeira da Cuidativa, né, que é o Centro Regional de Cuidados Paliativos, e, e nós trabalhamos com a dor total. Então, por isso que eu trouxe, né, dentro dos cuidados paliativos, eu achei importante esse tema para trabalhar com vocês, para que vocês tenham conhecimento, né, que a dor não é somente a dor física, que tem outros tipos de dor e que precisam ser tratadas e precisam ser cuidadas. Que a gente olha o indivíduo na sua finitude de vida, né, no total, certo? Podem me interromper se quiserem fazer alguma pergunta, tá? Ou anotar para o final também pode ser. Deixa eu passar. Então, o que é dor? Né? A dor, ela é uma experiência sensitiva, né? E emocional desagradável. Ela está associada ou relacionada a uma lesão tecidual, real ou potencial. Ela pode não ter, né, uma dor e sentir mesmo assim. Esse é o conceito mais atualizado que a gente tem sobre dor, que é da Associação Internacional de Estudos da Dor, que é esse conceito de 2020, né? É o que a gente tem de mais moderno com relação à dor, na dor no geral, né? Mas nós vamos trabalhar com a dor. Opa, esse aqui eu tô trocando errado. Com a dor total. Tá, acho que a imagem ficou, as câmeras ficaram em cima da. Mas não tem problema. Essa senhorinha bonitinha aqui, né, com essa carinha agradável, chama-se Cicely Saunders, né? Ela foi uma. Ela viveu, né, de 1918 a 2005. Ela é precursora, né, dos cuidados paliativos. Ela é uma britânica que atua. Ui, Tá vivo? tá vivo. Não tem A problema. Cícero tá por aí. Esse aqui é o caderno do poteiro. Tá bem. A Cícely, então, ela estudava sociologia e na Segunda Guerra Mundial ela trocou a sociologia pela enfermagem, fez faculdade de enfermagem e foi atender na guerra. Não satisfeita somente com a enfermagem, ela fez a seguir serviço social e com 33 anos ela resolveu fazer medicina, porque ela precisava tratar a dor das pessoas e ela, como ela é enfermeira assistente social, ela não tinha como prescrever, né, as medicações. Então, para ter um cuidado completo, ela fez medicina, entrou na faculdade com 33 anos. Também é uma escritora renomada, né, dentro dos cuidados paliativos. E ela fundou o St. Christopher, que é um hospital britânico, fica em Londres, né, que é o primeiro hospital de cuidados paliativos. Então, ela é a precursora dos cuidados paliativos e a precursora da dor total. Então, segundo, né, a Cicely Saunders, a dor total ela vai além do campo físico. Ela abrange uma visão holística que inclui dimensões emocionais, sociais e espirituais. O conceito de dor total, ele reconhece a necessidade de uma abordagem abrangente e multidisciplinar. Então, precisa de vários profissionais para atender, né, o indivíduo na sua integralidade. Então, isso tudo para aliviar o sofrimento do ser humano de uma maneira integral. Então, por isso, dor total, né? Lá no St. Christopher tem um programa que a gente se qualifica, na realidade eu tenho o KELCA, né? Que é os cuidados de fim de vida com qualidade para todos. Então a gente não cuida somente do paciente, a gente cuida do familiar, né? E da comunidade onde esse indivíduo ele está inserido. Então o cuidado paliativo é isso, né? É dar qualidade de vida para as pessoas. Muitos têm um pensamento errôneo do que seja um cuidado paliativo. Cuidado paliativo não é só para aquela pessoa que está morrendo. Cuidado paliativo são cuidados dispensados às pessoas que têm doenças crônicas que são ameaçadoras da vida, né? Então, o paciente ele não precisa estar morrendo para estar em cuidados paliativos. Eu, por exemplo, eu tenho uma doença crônica grave e eu sou uma paciente de cuidados paliativos.
e a minha vida é praticamente normal, graças também à sociedade vida, né? Que me mantém nos trilhos, mas eu sou uma paciente em cuidados paliativos e eu praticamente, né, estou bem, desenvolvendo todas as minhas atividades, tendo a minha vida dentro de algumas restrições, mas normalmente. Então, é errado a gente pensar que cuidado paliativo é para quem está morrendo. Claro que algumas pessoas vão estar morrendo, né? Todos nós vamos morrer, né? Mas até a gente morrer, é importante que a gente tenha qualidade de vida. Então, isso é o cuidado paliativo. Existem vários tipos de dor, como eu falei para vocês, né? A gente vai começar pela dor física, que é a mais comum da gente trabalhar. Aqui nessa imagem, agora eu vou explicar para vocês como é que funciona isso, né? A dor física é um fenômeno fisiológico e subjetivo, né? Cada um sente de uma forma. A sensibilidade dolorosa de cada pessoa é diferente. Então não tem como a gente avaliar, né? Ele está fingindo, ele não está com dor. A dor é individual de cada um, né? Então sempre que o paciente, a pessoa nos referir que ela está com dor, a gente tem que respeitar isso, porque a gente não sabe o que está se passando com ela. Esse fenômeno ele funciona como um sistema de alerta do nosso corpo, né, indicando que alguma coisa está errada. É resultante da ativação das vias nervosas específicas, desde os receptores periféricos, né, até os centros cerebrais responsáveis pela percepção. Então, onde é que a gente vai perceber a dor? No tálamo e no córtex. Então, para nós que somos magnetizadores, né, quando o paciente está com uma dor física, né, a gente tem que trabalhar o córtex e o tálamo. Aqui nessa imagem, não, não mexe, né? Não sei se vocês conseguem acompanhar só para exemplificar, né? Por exemplo, isso que eu falei sobre a dor física. Tu vai tocar sei lá, em alguma coisa quente, né? Que vai te queimar. Então, no momento em que tu sente o calor, qual é a nossa reação? Tirar a mão rapidamente, né? Então, os receptores estão, os nociceptores, na realidade, né, que são os neurônios que recebem esse estímulo, estão nas extremidades. Então, ele vai passar pela nossa, pelos receptores periféricos, vai até a nossa coluna, né, vertebral, vai entrar, subir pelo sistema nervoso até chegar lá no tálamo. E aí o cérebro vai dizer, vai queimar, cuidado, tira a mão. Só que isso é tão rápido que a gente não pensa. Automaticamente a gente tira a mão, né? Então, o corpo humano ele é fantástico, nosso cérebro, nosso corpo é fantástico. Tudo ele funciona direitinho. O Criador nos fez perfeitos. Então, é assim que funciona a dor física, tá, pessoal? Só para exemplificar aqui para vocês, né, algumas situações. Quem nunca bateu um dedinho do pé? Né? Na situação 1, a gente bate o dedinho do pé e aí tem aquela dor, né? Que dor. Uma outra pessoa, acontece a mesma coisa, a mesma lesão, bateu o mesmo dedinho no mesmo lugar. Olha o que acontece, qual é a reação? Uma bomba explodindo. O que quer dizer isso? Que a dor é subjetiva. Então, para um pode ser de uma forma mais leve, enquanto que para o outro a mesma coisa, aconteceu a mesma situação e ele vai ter uma dor tremenda, né? Por quê? Porque a sensibilidade dolorosa, os receptores, né, deles são muito mais ativados do que em outras pessoas. E isso não é que a pessoa esteja fazendo fiasco, então nunca julgar a dor do outro, né? Cada um tem a sua dor e a gente tem que dar importância para isso. A dor, ela se classifica basicamente em crônica e aguda, né? E essa classificação, ela se dá pelo tempo de evolução. Vamos ver aqui. A dor aguda, então,
ela acontece de repente, né? Começa com uma dor intensa, serve como sinal de alerta de que alguma coisa não está bem, tá? É causado por lesões, por cirurgias, por doenças, por traumas, por algum procedimento médico, né? Algum procedimento cirúrgico que seja feito, que seja doloroso, né? Ela geralmente dura alguns minutos e menos do que 6 meses. Essa é a dor aguda. Ela geralmente desaparece sempre que a causa, né, subjacente ela é tratada ou curada. Então, a dor aguda geralmente ela dura algumas horas ou até algumas semanas, né? Já a dor crônica, ela é definida como aquela, opa, ficou na minha frente aqui, ó. Tira daí? É, de repente botar bem embaixo ou em cima. Aí, tá bom. Então, a dor crônica ela é definida como aquela dor que persiste ou recorre por mais do que de 3 meses, né? Essa dor, então, ela dura várias semanas. A dor aguda é o sintoma e a dor crônica é a doença, né? Assim como as doenças crônicas. Então, se é uma dor que ficou crônica, ela, por exemplo, uma fibromialgia é uma dor crônica. O paciente tem dor em todo o corpo, né? Não, ele vai fazer tratamento, ele vai tomar medicação, ele vai fazer alguma das PICs, vai aliviar, né? Ele vai conseguir viver com aquela dor, mas é uma dor que vai acompanhar ele para o resto da vida. Já a dor aguda, não. É como se fosse, por exemplo, sei lá, uma dor de cabeça, tem uma cefaleia, né? Que é o termo técnico de dor de cabeça, e ele vai tomar um analgésico, essa dor vai passar. Né? Ou ele fez um procedimento cirúrgico no momento em que cicatrizar e os tecidos ficarem todos em condições normais, vai passar aquela dor, ele não vai sentir mais. Tá bem? Se não entenderam, podem perguntar que eu volto aqui, tá, pessoal? O mecanismo fisiopatológico, né, da dor, ele é dividido em 4 tipos, né? Os nociceptivos, a dor nociceptiva, a dor neuropática, a dor nociplástica e a dor mista. A dor nociceptiva é aquela dor a mais comum que tem, né? Ela é aquela que eu expliquei na imagem ali, né? Tocou, sim, os receptores foram lá, mandaram a mensagem para o cérebro escuta e responde rapidamente, né? Então ela é levada pelas terminações nervosas. Então, ela é o resultado, né, de uma resposta a um dano real ou eminente de tecidos não neurais, como cortes, queimaduras, fraturas, esse tipo de acidentes. E ela se divide em somática e visceral. A somática ela é bem localizada, aumenta quando a gente se movimenta, né, faz alguma atividade, e quando tu fica em repouso, ela alivia. Geralmente ela alivia, né? Então, a gente, como exemplo disso, eu trouxe as artralgias, né, as doenças ósseas, as algias ósseas, metástases ósseas, né, são somáticas também, e a infiltração de tecidos moles, inflamações, né, também causam, são esse tipo de dor nociceptiva somática. Já a visceral, ela não é bem localizada, né? Ela é uma dor difusa, é uma sensação de aperto, de cólica, parece uma pressão em determinados órgãos, né? Exemplo desse tipo de dor são os tumores, né? Que eles vão, muitas vezes, eles vão crescendo e vão apertando os órgãos e isso causa essa sensação. As metástases, né? Que são as células que desprendem desses tumores principais, né? E andam pela circulação sanguínea até chegar em um determinado local e lá ela vai fazer um outro tumor exatamente igual àquele primário, aquele tumor primário, né? Geralmente na região abdominal, esse tipo de tumor, ela começa a comprimir outros órgãos, então o paciente vai sentir essas cólicas, essa pressão interna, né? O câncer é uma doença, né, que ela é bem difícil da gente tratar.
A dor neuropática, pessoal, é um tipo de dor crônica causada pela lesão ou a disfunção do sistema nervoso central ou do periférico, né? Ela se manifesta como uma sensação de dor em queimação, em choque, em formigamento, né? Muitas vezes o paciente reclama que está com, eu tô com formigamento nas mãos, estou com formigamento nos pés. Então, esse é uma dor neuropática. Geralmente, paciente diabético, né, tem lesões, né, neuropáticas, saem lesões na pele, principalmente nas pernas, nos pés, né, e essas lesões aí entra um outro tipo de conversa que são as lesões. Se a gente for falar de lesões, existem vários tipos de lesões, né? Mas essas especificamente são do sistema nervoso. Então não adianta tu tratar só a lesão, porque tu tens a causa principal por trás, né? Por exemplo, o diabético, tu trata ali uma úlcera, por exemplo, uma úlcera venosa, uma úlcera arterial. Tu trata a úlcera, mas tu precisa tratar também a parte neurológica, né, da circulação, porque senão não vai adiantar. Ela pode ser causada, essa dor neuropática, como eu já falei, né, do diabetes, a dor fantasma. Lá no início eu falei que a dor muitas vezes ela não é real, né? Então a dor fantasma é um exemplo clássico disso, né? O paciente, por exemplo, o paciente amputado, ele amputou a perna, mas ele continua sentindo dor no pé, né? E isso é real, a dor fantasma, ela existe. Por quê? Porque no sistema nervoso dele está gravada essa dor. E ele continua sentindo essa dor. E aí, muitas vezes, as pessoas ficam duvidando, né? Muitas vezes até debochando, né? Como é que ele tem dor no pé se ele não tem o pé? Mas existe a dor fantasma, que é uma dor neuropática, que está ligada ao sistema nervoso, né? O AVC também é uma dor, o AVC é um acidente vascular cerebral, né? Ou AVE, acidente vascular encefálico. Lesões por traumas, cirurgias, doenças desmielinizantes, né? Como a esclerose múltipla, entre outras, também são dores do sistema nervoso, né? Então, essas dores que envolvem o sistema nervoso são denominadas dores neuropáticas, ok? Se tiver muito rápido, me avise. Eu sou uma patrola. Vai patrolando aí. O outro tipo, né, é a dor nociplástica, né? A dor nociplástica, há uns anos atrás, nós conhecíamos como dor disfuncional, né? Mas hoje ela ganhou um outro termo que chama-se nociplástica. É aquela dor que vem do aumento da sensibilidade do sistema nervoso central, quando os receptores da dor eles são estimulados sem causa evidente, tá? Ela ocorre por uma combinação de hiperexcitabilidade e diminuição da atividade inibitória do sistema nervoso central. É responsável por um estado de amplificação de estímulos diversos presentes em muitas doenças crônicas. Não, acho que Alguns exemplos, então, da dor nociplástica. Fibromialgia. Hoje em dia, pessoal, vocês não têm ideia do que tem de paciente com fibromialgia. E a fibromialgia é uma dor que caminha na pessoa, né? Ela dói o corpo inteiro, sem tu ter nada, né? Não tem nada, aí começa a doer o braço, aquele braço dói, 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 dói a perna, dói a cabeça, dói a orelha, dói tudo. É triste até de ver os pacientes com fibromialgia. Eu trabalho muito com os pacientes com fibromialgia, né? Eu além de enfermeira, eu trabalho com as práticas integrativas complementares em saúde. Então, eu faço aromoterapia e auriculoterapia nesses pacientes de fibromialgia, né? A gente faz o cuidado paliativo, ele é multiprofissional, então a gente faz um cuidado completo, faz um plano de cuidados completo para esse paciente. Virado no agente de saúde. Estou virado no agente de saúde. A cefaleia crônica, né? Tem pessoas que têm cefaleia crônica, que é uma dor nociplástica.
A síndrome do intestino irritável é um outro tipo de dor, né, que também está enquadrado dentro da dor nociplástica. As lombalgias sem etiologia, sem causa, né, os problemas de coluna, os problemas lombares, sem ter uma hérnia, por exemplo, sem ter um desvio, e o paciente tem dor na região lombar. Então, essa é a dor nociplástica. E a quarta dor, que é a dor mista, que é a dor oncológica, gente. A dor oncológica é a mistura de todas elas. O paciente oncológico, ele tem, não tem uma específica, e ele pode ter todas ao mesmo tempo, né? Ele pode ter uma dor nociceptiva, pode ter uma neuropática e uma nociplástica ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente chama que é uma dor mista, né? E também tem que ser tratado de uma forma diferenciada. A dor como quinto sinal vital. Então, sempre a gente tem que avaliar a dor, né? E permitir monitorar, porque a avaliação regular da dor, a gente consegue monitorar a eficácia do cuidado, se ele está sendo humanizado ou não, né? Porque isso é importante, um cuidado humanizado, em olhar o indivíduo como um todo, como ser humano. O registro também da dor assegura intervenções oportunas e melhora a qualidade do atendimento. Então, a gente sempre registrar que esse paciente está com dor e aonde ele está com dor e como é essa dor, né? Se é uma dor crônica, se é uma dor aguda. E reconhecer a dor como sinal vital promove uma avaliação rotineira e um tratamento adequado, né? A gente tem uma escalinha que chama-se EVA, né? É essa escalinha aí da dor, que a gente apresenta quando o paciente chega para a gente com dor, queixando dor, né? A gente apresenta essa escalinha e de acordo com, porque não existe um dispositivo que nos permita avaliar a intensidade da dor do indivíduo. Como eu já falei, ela é subjetiva, e sendo subjetiva, cada indivíduo sente de um jeito. Então, a gente sempre pergunta para o paciente, mostra essa escalinha e pergunta qual é, de 0 a 10, como ele classificaria a dor. E é o próprio paciente que nos diz, eu tô com 8, eu tô com 7, eu tô com 3 de dor, né? Muitos pacientes, muitos dos nossos pacientes que chegam lá, né? A gente mostra a escala e a minha dor é 12, né? É fora, então tu já imagina, né, como é que é a dor que esse paciente está sentindo, né? Então, essa escalinha, ela nos auxilia, né, a termos uma ideia de como esse paciente está se sentindo nesse momento. O segundo tipo de dor, né, é a dor social, pessoal. É um termo usado para descrever o sofrimento emocional que sentimos quando passamos por uma situação geralmente de exclusão, de rejeição, né, de solidão ou da perda de vínculos importantes, né? Eu trouxe aqui algumas imagens, né, por exemplo, a história do patinho feio, né, a rejeição, né, dói, e dói muito, né? Quando tu perde os teus vínculos também a dor é bem grande. A solidão, muitas pessoas têm muita solidão, e não é, tem estar só e ser só, né? Tu pode estar com um monte de gente e ter solidão. Assim como tu pode estar sozinho e não te sentir sozinho, né? Então, a dor social também é um sentimento muito parecido. A dor física e a dor social, elas são muito parecidas. Eu fiz esse quadrinho aqui para mostrar para vocês, né? O comparativo entre uma e outra, né? Para ver como elas são parecidas. Inclusive, né? As áreas onde envolve a dor é a mesma, é o córtex e o tálamo que são responsáveis, né, por essa dor social. Então, trabalhar também, né, quando o paciente tiver dor social, trabalhar o córtex do paciente, né? A dor física, a definição, então, de dor física é a resposta de uma lesão a um dano ao corpo, e a dor social é um sofrimento emocional por rejeição. A causa principal da dor física: estímulos nociceptivos, cortes, queimaduras, traumas, inflamações.
enquanto que as causas da dor social são situações de rejeição, de isolamento, de solidão, de luto. Como eu falei, a área do cérebro é o mesmo, né? A sensação da dor física é sensação de ardor, queimação, uma dor empontada ou pressão, né? Já a dor social é uma tristeza, um vazio, uma angústia que dói também muito. As expressões comuns, né, da pessoa que está com dor física. Ah, queimou a minha mão, ou doeu o corte que aconteceu. Já a dor social, a gente vê muito paciente falar que doeu, por exemplo, doeu ser rejeitado, ou tá com o coração partido, né? O tratamento para essas dores, então, a dor física a gente trata com analgésicos, né? Dependendo da dor, do tipo de dor, aí vai ser cada medicação específica, né? Não necessariamente, nem sempre a morfina é a melhor escolha, né? Geralmente as pessoas pensam, ah, quando não tem mais o que fazer, faz morfina para dor. Nem sempre, né? Existem outras medicações, nós mesmo em cuidados paliativos, morfina, a gente não usa tanta morfina, porque em alguns casos ela não responde. Tem outras medicações, a metadona, a pregabalina, a gabapentina, elas respondem muito melhor do que a própria morfina. A fisioterapia também ajuda bastante na dor física, as PICs, né, que depois lá no final eu vou falar um pouquinho para vocês do que são as PICs, e o repouso. Já a dor social, ela precisa de apoio social, de psicoterapia. As PICs também pode ser um recurso bem utilizado, e às vezes é necessária a utilização de medicamentos, né, para evitar danos maiores. Então, esse quadrinho aqui ele está bem explicadinho para vocês, né, a diferença entre a dor social e a dor física. A dor emocional, terceiro tipo de dor, né, também conhecida como dor psicológica, né, ela é a representação física do desequilíbrio psíquico e biológico do indivíduo. Quando você lida com um problema que passa no seu âmbito emocional, ele aparece no seu corpo. É uma somatização, né? É uma ação sobre o corpo. A dor emocional, ela transcende a pele e é sentida no coração. Esse termo dor na alma, que as pessoas costumam utilizar, né? Ele não é, ela é uma metáfora, né? É uma metáfora de um sofrimento emocional que é invisível e profundo, que pode prejudicar a saúde mental e a vitalidade da pessoa. Ela se mostra através da tristeza, da desesperança, da sensação de vazio, da falta de propósito na vida. Os sintomas, sinais e sintomas da dor emocional ou dor psicológica, né? Ela tem sintomas físicos, além dos sintomas físicos, tem as mudanças de comportamento. Então, a gente consegue perceber, né, que essa pessoa está em dor emocional ou uma dor psicológica. Nos sintomas físicos, a gente tem as dores musculares, né, sem motivo aparente, apertos no peito. Às vezes o paciente pensa que está infartando porque aperta aqui no peito, aquela dor, né, apertada assim. Não é isso, é ansiedade, né? Dor nas costas, até mesmo problemas articulares devido ao estresse. Então, essas são as principais manifestações físicas, né, da dor emocional. Nas mudanças de comportamento, o que a gente vai observar nas pessoas? Vai observar ansiedade, alteração de humor, né? Ou elas ficam agressivas, ou ficam muito debochadas, né? Falta de ânimo, não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de comer, não tem vontade de levantar, não tem vontade de trabalhar, né? Falta ânimo, parece que as pernas estão pesadas, que tu não consegue levantar. Isso tudo, né, é um comportamento de fuga. Então, é muito comum, né, nos processos de depressão isso acontecer. E aí a gente tem que estar bem atento, né, para evitar danos maiores. Então, como é que a gente pode lidar com a dor emocional, né, pessoal?
primeira coisa é reconhecer e confrontar, né? Então, reconhecer os gatilhos, aquilo que desencadeia, né? Essa dor emocional, a origem, né, dela e não suprimi-la, ou não adianta tentar fugir, tu tem que trabalhar essa dor, né? O que está causando isso? Porque a fuga não vai, pelo contrário, a fuga vai causar mais danos. Por exemplo, a fibromialgia mesmo é uma patologia que ela só acontece em pacientes que têm depressão, né? Se o paciente não tem depressão, ele não vai apresentar fibromialgia. E o que que é essa depressão? É uma depressão que ela não foi tratada, não foi curada, né? Então ela vai começar é uma somatização, né? Vai começar a aparecer no indivíduo através de dores. E essas dores vão aumentando, aumentando cada vez mais. Então não adianta tu tratar só a dor com medicação, tu tem que tratar a parte emocional, tu tem que tratar com terapia, né? Com práticas que vai ajudar o emocional dessa pessoa. Então, a buscar ajuda profissional é extremamente importante, né? A ajuda de um psicólogo, do terapeuta, para ajudar a processar essas emoções, identificar esses padrões de comportamento, né? Quando a pessoa começa a ter um comportamento diferente, já ligar o start, né? Opa, tem alguma coisa errada, e buscar as causas desse sofrimento para conseguir tratar e ajudar essa pessoa, né? Gerenciar expectativas. Então, compreender que as expectativas sobre a vida e sobre os outros, elas podem nos gerar frustrações, né? A pessoa ela tem que aprender a lidar com as frustrações, né? Aprender a lidar com o não. Né? Nem sempre a vida não é como a gente quer que seja, né? As coisas não acontecem como a gente quer, as pessoas, cada uma, a gente tem que aprender a respeitar, né? O que cada um pensa. E muitas vezes a gente acaba se frustrando. Sei lá, eu sou tão amiga e aí as pessoas me maltratam, né? Então a gente se frustra com o outro. Então tu tem que aprender também a lidar com isso, né? A não depender do que o outro pensa sobre ti, mas tu saber o que tu és, né? E poder trabalhar isso em conjunto, né, com o terapeuta para melhorar essa dor emocional que a pessoa pode estar sentindo no momento. A dor espiritual, gente, essa a gente já entende um pouco mais, né? É um sofrimento profundo relacionado às questões existenciais, como a negação da dimensão espiritual, a alienação, dificuldade de lidar com perdas, a própria morte, falta de sentido na vida. Quais são as principais características da dor espiritual, então, né? Tem a negação da dimensão espiritual, que a pessoa recusa ou tem dificuldade de reconhecer e explorar a espiritualidade, né, como parte da experiência humana. Alienação e solidão é um sentimento de estar desconectado de si mesmo, dos outros, da natureza e até mesmo de uma força maior. Dificuldade de lidar com o sofrimento. Então, a resistência que as pessoas têm em aceitar uma doença grave é difícil. Né? É muito difícil tu aceitar que tu tem uma doença grave, que tu corre risco de vida, né? Que tu pode não estar aqui amanhã, mas qualquer um de nós pode não estar aqui amanhã, né? A gente pode atravessar a rua e já não estar mais, né? Então a gente tem que quebrar, né, essa resistência e aceitar as coisas que vêm na nossa vida. A incapacidade de lidar, né, com a finitude da vida também é uma outra característica da dor espiritual, né? A falta de sentido próprio, de sentido ou propósito, né? A sensação desolada de que a vida não tem significado. E aí tu entra numa dor espiritual. E tem também as questões existenciais, né? Que a pessoa preocupa-se com o significado da vida, com a autoidentidade e com o que acontece além da existência imediata. Né? Então, essas são algumas, né, das características da dor espiritual que a gente pode identificar. Sinais e sintomas mais comuns da dor espiritual, então, os sintomas emocionais ou psicológicos: angústia, raiva, desespero, tristeza, ansiedade,
dúvidas sobre as questões espirituais ou religiosas, a sensação de abandono por Deus. Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Ah, mas por que que isso acontece comigo? Que Deus não existe, né? Uh, e um sentimento de vazio, né? De não pertencimento a tudo isso. Um outro sintoma da dor espiritual também é a alteração do sono e do bem-estar, né? Alguns apresentam insônia, outros sono excessivo, dormem o tempo inteiro, alteração do apetite, alteração do humor repentina, tá tudo muito bem, daqui a pouco eu já fico irritada, já fico batendo com tudo, quebrando tudo, como se isso fosse resolver alguma coisa, né? Um mal-estar geral sem uma causa aparente, né? Sem ter acontecido nada assim aparentemente, tu tem esse mal-estar, não te sente bem, ai, não tô bem hoje, não levantei bem, não tô me sentindo bem. Então, esses são os sinais e sintomas mais comuns da dor espiritual, tá, pessoal? Aqui esse quadro é um resumão de tudo isso que a gente falou, né? Que é a dor total, então ela se divide em 4 esferas, né? A dor física, psicológica, social e espiritual. Quais são as principais causas, né? Das dores, né? Na psicológica a gente tem a ansiedade, o medo do sofrimento, a depressão, experiências passadas de adoecimento. Na dor espiritual tem a raiva do destino, raiva de Deus, perda de fé, busca de significado, medo do desconhecido, muitas vezes, né? Na dor social, a gente tem a perda de papéis importantes na sociedade, né? Por exemplo, perder um emprego, uh, preocupações financeiras, preocupações com o futuro da família, a dependência muitas vezes de pessoas, não só de pessoas, mas de vícios e outras coisas. E na dor física, né, que ela é causada por comorbidades, por doenças, né? Pode ser causada, a dor ela pode ser causada também pelos tratamentos, por exemplo, a quimioterapia, pela radioterapia causam dor, né? A própria fisioterapia no início de um trauma, ela vai causar dor, né? Até ela tratar, ela vai causar dor. E também as dores causadas pelo câncer, né? Que a gente já falou nela lá mais no início. Então, esse é um resumão, né? Esse círculo é um resumão de tudo isso que eu falei para vocês. As práticas integrativas complementares em saúde, então, né? As PICs, conhecido como PICs, né? São recursos terapêuticos que atuam de forma preventiva e curativa, né? Buscando promover o equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual da pessoa. Elas não substituem o tratamento convencional, então tem que continuar o tratamento físico, o tratamento medicamentoso, né? Mas elas complementam o cuidado, valorizando a visão integral do ser humano, né? Elas ajudam bastante. Eu trabalho com cuidado paliativo e elas ajudam muito, né? O paciente a ter uma qualidade de vida. As PICs elas são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde e aqui no Brasil elas são ofertadas pelo SUS desde 2006, né? Atualmente nós temos o Ministério da Saúde, ele reconhece 29 práticas integrativas complementares em saúde. Claro que é difícil ter um serviço que ofereça todas elas, né? Lá onde eu trabalho, nós trabalhamos com 16 práticas, né, integrativas. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né, de PICs no Brasil, algumas que a gente trabalha, né? A aromaterapia é a utilização dos óleos essenciais, né, que são a alma das plantas, que são utilizadas terapeuticamente, né, para várias doenças, inclusive para dor, né? Eu utilizo muito para dor, para ansiedade, meus pacientes, eu trato muito eles lá nos cuidados paliativos, para dor, para ansiedade, para depressão, para insônia, menopausa é uma outra coisa que eu trabalho bastante com eles lá, com os óleos essenciais, que é inalar, né, os aromas
que vão te ajudar, né? Vai ser um complemento para essas patologias. As sinergias para ansiedade e depressão mesmo diminuem muito o uso de medicamentoso, né? A dependência do medicamento, elas podem, a gente vai tirando aos poucos, né? E o paciente pode parar de usar, mas isso não é isso é muito trabalhado, né? É um tratamento, é um protocolo todo específico até chegar nesse ponto, né? Não se tira a medicação só fica usando. É como o passe, né? O paciente que vai para tratamento, ele tem que estar fazendo um tratamento, acompanhamento, e vai ter o acompanhamento espiritual. A mesma coisa, né? O paciente vai ter o tratamento e vai ter o acompanhamento com as PICs, né? A auriculoterapia funciona também muito para dor mesmo. Eu tenho um protocolo que eu trabalho com um médico paliativista, né? Em que todos os pacientes de fibromialgia, ele encaminha para mim, que eu trabalho as duas técnicas junto. Eu trabalho aromaterapia e auriculoterapia junto nos pacientes de fibromialgia, e a resposta é muito boa, né? Muito boa mesmo, principalmente para dor, porque a gente consegue trabalhar os centros da dor, né? A gente consegue trabalhar o córtex, consegue trabalhar o centro da dor e a dor específica, né, de cada região que o paciente está tratando através da auriculoterapia, que é a colocação de ponto de sementes. Eu não uso semente, eu uso cristais. Porque o cristal ele próprio já vai estimulando, não precisa ficar apertando a orelha, né? Se a gente usar a sementinha, tu tem que ficar estimulando, né? Para fazer o reflexo. E o cristal não, ele mesmo, ele próprio faz esse estímulo, né? Então eu gosto mais de trabalhar com o cristal. Mas são duas técnicas, duas práticas, né, que funcionam muito bem para dor. Dá um alívio e uma qualidade de vida muito boa para os pacientes. A meditação, né, é uma outra prática que também é bem utilizada. O reiki está dentro das práticas, porque uma das práticas integrativas é a imposição de mãos, né? Que a imposição de mãos nada mais é, né, do que o magnetismo que a gente usa, né? Inclusive eu uso, né, com a autorização da Ana, que de vez em quando eu converso com ela, e ela, quando a coisa tá muito feia, né, que eu não sei o que fazer, eu uso o magnetismo nos pacientes também. Mas tem o reiki, tem a barra de axis, que também trabalha com a imposição de mãos, né? Tem massagem terapêutica, massagem Abhyanga, tem a quick massagem, que é aquela massagem da cadeira que trabalha todo o sistema nervoso. Tem o Tai Chi Chuan, que é uma técnica chinesa, japonesa, né, oriental lá, aquele povo que também funciona muito para dor, trabalha a mente, né, trabalha o corpo e a mente e o espírito junto, então funciona muito bem. Tem a fitoterapia. Eu tenho um projeto que chama-se Farmácia Viva, que a gente faz todo o processo, desde o plantio, a colheita, o cuidado com as plantas, a gente produz os chás, produz xaropes, cremes, pomadas, né, para distribuir para os pacientes. Então, é um trabalho bem legal também que a gente faz lá. A reflexologia, que se faz nos pés, eu trouxe aqui essa imagem para vocês, né, mostrando que a sola do nosso pé, ela tem, é o reflexo de todo o nosso corpo. Então, ali cada regiãozinha é responsável por um órgão, né? Então, inclusive na aromaterapia, eu uso a massagem, né? À noite, a massagem da sola do pé com um óleo essencial. Porque quando tu massageia a sola do pé, é como se tu estivesse massageando o corpo inteiro da pessoa, né? Então, eu uso muito essa técnica e ela funciona muito bem. Então, esse aí é alguns exemplos, mas tem várias outras. Tem florais, tem terapia comunitária integrativa, tem a Ayurveda, tem acupuntura,
São 29 no total as práticas que podem ser utilizadas com, né, que são reconhecidas pelo SUS. Quais são os principais benefícios, então, das PICs, pessoal? É a redução do estresse e da ansiedade, ela funciona muito bem, né, para estresse, para ansiedade, melhora a qualidade do sono, auxilia no controle das doenças crônicas, ela trabalha na promoção do bem-estar emocional e no fortalecimento da autonomia do paciente no cuidado com a própria saúde, né? Então, através das PICs, o paciente aprende a se autocuidar também, né? Quando tu faz uma meditação, tu tá te auto tratando, né? Tu tá calmando, né? Serenando a tua mente, teu organismo, ele vai responder igualmente. Então, assim, né? A dor, ela não mora apenas no corpo, ela também se esconde nas memórias, nas ausências e nos medos silenciados. A dor total é física quando o corpo clama por alívio. Ela é social quando os vínculos se fragilizam e a solidão pesa. Ela é emocional quando a mente se inquieta no vazio da incerteza. E é espiritual quando a alma pergunta: qual o sentido de tudo isso? A dor total A dor é total porque o ser humano é inteiro. Cuidar da dor total é enxergar a vida que ainda pulsa, mesmo em meio à finitude. Aliviar a dor total é mais que tratar sintomas, é devolver dignidade e sentido à vida. A dor total, ela pede não apenas ciência, mas também presença e compaixão. Então, aí tem algumas referências que eu utilizei, não todas, né? Mas se alguém quiser pesquisar, gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de passar um pouquinho do meu conhecimento e fico à disposição para as perguntas, dúvidas e o que tiverem. Quer sentar aqui? Não, pode ficar aí. Hoje é tudo contigo. Eu tô só gerenciando a coisa aqui. Quero voltar para. Oi, Renata. Eu fiquei curiosa para saber como que a gente faz para encaminhar esse teu projeto, ele é dentro da UFPEL? Como é que funciona? Só um pouquinho que a gente está com um probleminha técnico. Ela só Não não tem está te problema. entendendo aqui, tá, não, já nos Ela não tá encontramos. Já está te encontrando, já pode responder. Acho que é a Luana que perguntou. Isso, eu Pronto. tô Oi. aqui. O que é, Luana, que tu perguntou? Tu Como é que estava é para falando encaminhar o do projeto? projeto, né, que faz parte das Qual o PICs, projeto? do teu projeto que tu tem dentro para cuidados paliativos. Como que funciona para o pessoal participar? Por exemplo, a gente conhece algumas pessoas Tu aí para diz o encaminhar para lá. paciente, tu diz o paciente em cuidado paliativo? Ou tu diz da Não, farmácia, alguma coisa? não, eu digo paciente que necessitaria, né, desses cuidados paliativos, porque tu Tá. disse que não são só os terminais, né? Então, como que se Não, encaminha não. essas pessoas para lá? O cuidado paliativo ele não é um cuidado terminal. Também é um cuidado Uhum, terminal, né? uhum, Mas é um cuidado para pessoas que têm doenças crônicas, né? Que sim, vão que ameaça a vida. O câncer, o Parkinson, a demência, deixa eu ver quem mais. Ela tem várias patologias, né? Os sim, cardiopatas, né, com risco, são nossos pacientes. Como é que é o encaminhamento? A gente hoje, né, a cuidativa ela está em expansão, né? A gente tem muitos projetos, né? A gente está no olho do furacão, como eu digo, né? Agora nós somos a primeira unidade do Brasil que vamos implantar o Programa Nacional de Cuidados Paliativos, né? A primeira unidade vai ser ali na Cuidativa. Então, a gente vai ter a matricial que vai absorver, ela vai dar cobertura para toda a região sul aqui, né? Então, é pioneiro isso, que tá, é o primeiro de todo o programa.
Então, é um desafio fazer esse tipo de atividade. Então, a gente tem também o programa do 60 mais, que também nós fomos contemplados, né? Isso tudo é por concorrência, né? E como a gente é um centro regional, a gente tem uma história, né? Uma caminhada já nesse tipo de trabalho, a gente sempre preenche todos os requisitos, né, para ganhar esse tipo de projeto. Então, agora a gente está nesse momento, né, começando o 60 mais, agora no início de novembro, já vamos começar a atender os pacientes, e aí vai ser os pacientes são pacientes, o próprio nome já está dizendo, né, 60 mais, aí não precisa ser paliativo, né? Pode ser paciente no geral, mas tem que ser pacientes ou com demência ou que necessitem de cuidados específicos, né? Não São pode. encaminhados pelo médico. São encaminhados pelos Essa é a médicos, pelas pergunta dela. UBSs, podem ser encaminhados pelas UBSs, pelos hospitais, pelos ambulatórios, né? Por todos os lugares. Para cuidados, especificamente para cuidados paliativos, eles precisam ser encaminhados pelas UBSs da universidade, da Federal, né, que são 5 UBSs da Federal, pelos ambulatórios gerais, né, da Católica, aquele que fica lá nas Três Vendas, e pelo ambulatório geral da Medicina da Federal, pelos hospitais, pela oncologia, acho que é isso. Aí vai com encaminhamento, né, de referência, solicitando atendimento, né, e avaliação e conduta. Chega lá, é agendada uma primeira consulta. Nessa consulta, ele vai ser avaliado e a gente vai traçar um plano de cuidados para esse paciente. O que ele precisa? Ele precisa de cuidado médico, ele precisa de cuidado de enfermagem, ele precisa de assistente social, ele precisa de psicólogo, ele precisa de nutricionista, ele tem que fazer fisioterapia, ele precisa fazer atividade física na academia, ele vai participar, sei lá, do Tai Chi Chuan, vai participar do Reiki, vai participar da farmácia viva. Então, esse plano de cuidado é traçado em conjunto. E aí toda a equipe cuida desse paciente, né? E aí ele vira nosso paciente. Então, qualquer coisa que esse paciente precise, ele vai ser atendido por nós. E não só esse paciente, o familiar, o cuidador dele também. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, sim, muito interessante, bem interessante mesmo. Obrigada. Renata, então assim, ó, puxando para o lado da questão do magnetismo, a dor ela vai ser sempre um sinal, ela não é uma causa por si só, ela é um sinal de alguma coisa. É um sinal de que alguma coisa está errada. De alguma coisa está errada. E a tua indicação é de que quando a gente trabalha a dor, trabalha então o sistema nervoso, principalmente Córtex cerebral. Córtex e tal. Um corte digital, né? Seria na metade, na parte. Um dispersivo nessa área. Ok. Uma outra coisa que eu tinha pensado também, quando eu estava falando ali da questão. Da questão também que eu ia te dizer, falou das lesões diabéticas, né? Uhum. Daria para te fazer um comparativo, assim, como nós trataríamos empregando magnetismo? Já que não basta tratar só a lesão, tem que ser. Sim, sim, sim. O diabético ali, porque a lesão diabética ela pode ser venosa ou arterial, né? Isso tudo é circulatório. Então a gente tem que trabalhar a circulação, né? A gente tem que trabalhar a liberação da circulação para que ela não se interrompa, né? Fluir, trabalhar as veias, né? Aquela região ali, né? Ela tem que estar vascularizada, porque se ela para de vascularizar, ela vai desencadear a lesão e aí difícil, né? A arterial dói, a venosa não dói, né? Até as características da lesão elas são diferentes, né? Então, se eu pego por exemplo, se eu pego um pé diabético, eu vou trabalhar a lesão, vou trabalhar o circulatório e vou trabalhar a causa lá do diabetes, que vai estar na parte hormonal. Vai trabalhar pâncreas ali, aquela parte. Vou ativar todas essas regiões. E se o paciente estiver com dor no momento, dá para trabalhar também o córtex. Sim, aí acrescenta para alívio da dor essa outra parte.
Acho que era isso. Aí a outra questão que da tua fala também que tu comentou, a questão da dor fantasma, né? Isso me fala que o perispírito está ali, né? A dor fantasma A gente está na parte nervosa. é incrível, né? Mas o paciente, ele sente. Sim. Ele sente. Não, e ele sente muita dor, não é, Não é pouco. eu tô com uma dorzinha, assim, não, ele urra de dor, né? Mas como se não tem, se tu não tem o pé, como é que tu vai estar com dor no pé? Tu tem, tu sente essa dor. E é Uhum. bem a função do perispírito, né? Sim, e para nós, no caso, a gente vai atender Tem que atender essa dor fantasma. Exatamente. A gente vai magnetizar esse membro. Isso que não existe, que a fisicamente- gente não está enxergando, mas que está ali. Sim, que fisicamente a gente não enxerga, mas que o perispírito está aí. Exatamente, Tá? exatamente. Acho que isso é uma coisa importante da gente enfatizar, de quando pega alguém amputado, Aham. a pessoa reclamar de dor ali, a gente tem que lembrar que esse membro ele existe no perispírito, né? Principalmente o paciente diabético, né? O diabético, ele vai... porque as lesões, geralmente, elas começam nos dedinhos, Uhum. né? Aí ele amputa o Vai dedo pouquinho. mínimo, né? Aí daqui a pouco ele amputa os 2 dedos, aí a metade do pé, até o tornozelo, até Vai subir. o joelho, vai subindo, né? Até chegar onde não tem mais. Então, e aí daqui a pouco começa todo o processo do outro lado. Então, o diabetes é uma doença assim complicada, né? E ela traz muitas complicações, né? Ela ataca rim, ela ataca coração, Ela é silenciosa e prejudicial, altamente prejudicial, altamente. Tanto é que mais de 70% dos pacientes que fazem hemodiálise não são por problemas renais, como o meu, são por diabetes. Vamos ver, tem mais alguma pergunta aí, gente? Fiquem à vontade, aproveitem a Renata. Não sei se foi muito rápido, que Na eu dor, engato no primeiro e vou embora. na dor fantasma, se faz daí dispersivo transversal ou longitudinal? Vai depender de qual seja o problema da dor a ser tratado, né? Aí tem que ver o Digamos que a gerou. pessoa foi amputada a perna e ele sente dor lá no pé. Vai tratar a dor lá do pé. Mas com dispersivo longitudinal e transversal? Tem que ver a causa. Se, por exemplo, for um diabetes que gerou, tu vai trabalhar com concentrado, Entendi. tá? Porque tu tem que lembrar assim, ó, tu não estás enxergando a inflamação, a infecção que estava ali. Mas em termos de perispírito, a dor que é causada é por isso. É pelo que havia ali. O que havia ali que estava doente. É o que havia ali que estava doente que dói. Então aí tu tem que ver sempre a natureza. Volta aquelas perguntas que eu falei a semana passada. Tem que ver sempre a natureza da doença para então tu decidir quais são as técnicas que tu vais empregar. É verdade. Tá? Não dá para dizer que não. Tem uma dor fantasma, eu faço um dispersivo. Não. Tem que ver o que gerou aquela amputação. Tá? Certo. Uhum. E tem também a nossa intuição, né? Sim, claro, também tem, mas sempre que possível que a gente puder trabalhar com conhecimento aliado, é melhor, né? Então é bom perguntar para o paciente, né? Sim. Como é que é essa dor que ele sente, né? Por que ele foi amputado? Até porque agora vocês já conhecem as dores, sabe o que é uma dor aguda, o que é uma dor crônica, né? Que uma é rápida e outra não, outra demora para passar, quais são as características, uma é em queimação, né? Então fica mais fácil da gente conseguir trabalhar diretamente, especificamente para aquele tipo de dor. A outra questão que eu lembrei que eu tinha pensado durante a tua fala que me chamou a atenção, que tu falou que a fibromialgia só ocorre em pessoas com depressão. Portanto, eu poderia considerar a fibromialgia um sintoma? Sim. Por consequência, se eu atuar nas causas na depressão... Na realidade, a fibromialgia é doença, né? Sim. Porque ela é crônica. Sim, ela somatizou. Uhum. Mas a causa A dela... causa dela é a depressão. É a depressão. A origem dela é a depressão. Portanto, se eu trato a depressão... E é uma depressão não tratada, Uhum. não resolvida, entendeu? Sim. Tu pode ter uma depressão, não vai ter, nem toda pessoa que tem depressão vai ter fibromialgia. Mas né? se ela nega que tem depressão... Exatamente, se tu nega, se tu não faz o tratamento corretamente, né? Só toma medicação, esse tipo de medicação ele só funciona com uso contínuo. Uhum. Né? O antidepressivo tu não dá para tomar só quando tu tá em crise, né? Tu tem que tomar Sim. contínuo e aí depois ir desmamando, tirando aos poucos até tu ficar bem. Sim. Né? Alguns mantêm manutenção, outros não, outros dá para te tirar. Agora, se tu resolve por tua conta,
parei, não quero Não, saber. tu te dá alta, né? Que é muito Sim, comum isso. sim. Né? Tu sai da crise e daí tu te dá alta. Não preciso mais psicólogo, não preciso mais. Aí a coisa não funciona e ela vai somatizar e vai. E depois que ela se instalar, ela não tem cura. Esse é o. Ela não Sim. tem cura. Então, em termos, quando alguém nos procura e nos diz que tem fibromialgia, eu ataco um caso de depressão. Exatamente. Em vez de me preocupar com a dor que está aqui no braço, que está aqui Sim, na mão, tem que eu vou me tratar preocupar a com a depressão. situação Exatamente. mental e emocional da Exatamente. pessoa. Exatamente. Principalmente, né, o emocional. Tu até pode tratar a dor, né? Tu vai fazer Sim. ali um desperfil Sim, onde sim, está sim, doendo, sim. né? Mas tu tem que tratar a parte emocional, a parte psicológica, né? Que senão Sim. não vai, Não vai resolver. não vai resolver. E mesmo depois ela vai. Vai apresentar ainda outros requisitos. Sim, ela apresenta uma grande melhora, né? Mas qualquer situaçãozinha assim, ela já cai de novo. Sim, porque é uma característica É da uma pessoa. característica. Digamos assim, é da condição de reação psicológica dela. Exatamente, exatamente. Então tem que tratar o psicológico dessas pessoas, né? Parte mental. Principalmente a autoestima, né? Geralmente pessoa com baixa autoestima desenvolve muito a fibromialgia. Então aí já fica a dica também, né, de quando a gente faz aqueles trabalhos de leitura, de escolher textos que abordem, né, Aham. abordem a A autoestima, autoestima é extremamente importante, para a né? cura de qualquer coisa. Exatamente, exatamente. A Para a cura da autoestima vida em geral, a autoestima é um bom remédio. é verdade. E é uma doença bem complicada e tem muito, né? Porque a gente tem muita ansiedade, principalmente assim depois da pandemia, depois dessa enchente, as pessoas ficaram completamente ansiosas, assim, né? E se deprimem com muita facilidade. E o próprio, o que a gente observa, né? É que a própria geração que está vindo aí, né? Por exemplo, de adolescentes de hoje, né? Adolescentes, adultos jovens, eles não sabem lidar com os problemas da vida, né? Eles não aceitam o não. Então, isso é complicado, né? Porque qualquer coisa, qualquer motivo, eles já se deprimem, eles já entram, né? E a gente Já pensou em e a gente suicídio, está por aí vendo vai. por aí, né? Agora faz, acho que 2, 3 semanas, dois estudantes da FURG, né? Se suicidaram. Uhum. Até também quando tu estava falando ali da dor espiritual, eu acho que eu poderia, pensei em resumir ela como uma revolta. E o quanto a espiritualidade também alerta, né, que a revolta não é um sentimento que a gente deve acolher em si, Sim, porque toda vez que eles nos falam em aceitação, que eles nos falam em resignação, significa não te revolta com a vida. exatamente. E até a leitura que a gente fez no início ali, né, da gente se amoldar às questões que a vida oferece, é o que nos torna fortes, né? É verdade, é bem isso. Então, também essa dor espiritual, ela também é muito mais tratada nesse sentido de falta de sentido para a vida e uma série de coisas. Também são queixas muito recorrentes que a gente Sim. recebe no grupo espírita, né? Lá no Aham. a gente cansa de ouvir, Sim, sim, sim. né? Então, acho que aí o magnetismo ele ajuda só como realmente um paliativo no sentido de alívio, Alívio. né? De alívio da força dessas Mas emoções. precisa, né, Precisa Por isso a importância da gente trabalhar, as do ideias. nosso trabalho lá, né? Sim. De trabalhar as ideias e de também ter um acompanhamento profissional. Sim, De sim, não, encaminhar, não de ficar com a pessoa encaminhar, só ali. exatamente. Mas aí a importância da gente saber os problemas que a gente acolhe para também as ideias que precisam ser Ser colocado. semeadas, né? Que Exatamente. precisam ser semeadas porque não vai ser É verdade. com energia, com passe, com fluido vital que eu vou resolver. Eu vou melhorar, eu vou possibilitar que ele tenha uma melhor condição de pensar sobre aquilo que eu semeei. Eu acho que assim, eu vejo o magnetismo nesse caso como uma espécie de adubo. Sim, Para melhorar o solo onde eu semeei ideias. é verdade. É verdade. Não, a gente pode Que é o fazer. tipo de pessoa que eu não posso só
só magnetizar e não falar nada, É, e né? soltar. E soltar, e soltar. Exatamente. Vamos ver se tem alguma pergunta no chat, se alguém quer colocar, fazer mais alguma colocação. Ô, Renata, Ali. é, eu fiquei, Sim, eu fiquei curioso sobre o uso de óleos essenciais para dor. sim. E no caso da dor física, tem algum óleo essencial assim que seja mais recomendado e como se usa? Depende da dor. Dor aonde? Isso. É que depende É. da onde é a dor, né? Ah, Aham. dependendo da onde é a dor, a gente pode fazer uma sinergia, é uma mistura de óleos, né? Claro, o óleo Aham. essencial ele não pode ser usado puro, porque ele é muito forte, né? Uma gota de óleo essencial puro, ele equivale a 22 xícaras de chá daquela substância. Então, tem que se usar com muito cuidado, né? Mas ela funciona muito bem. O senhor conhece os óleos essenciais? Conheço, conheço. Funciona muito bem para dor o olíbano. Conhece o Sim, olíbano? conheço. O óleo sagrado? É, o frankincense também. Isso, franciscência. Ele é usado até para o câncer, né? Ah, Porque ele é regenerador celular. Para dor, a gente pode usar também o capim-limão, que é o lemongrass, a conheço. hortelã-pimenta, a Aham. copaíba, pode ser usada para dor. Deixa eu ver o que mais. E Lavanda, não? hã? Lavanda. A lavanda é um analgésico. Na realidade, a lavanda é um sedativo, né? Leve. Então, a lavanda é chave para qualquer coisa. Eu uso sempre lavanda. É, Qualquer lavanda é o sinergia coringa, que eu né? faço. Hã? Lavanda é o coringa. A lavanda é o coringa. A lavanda eu uso sempre, né? Porque, como ela é um sedativo natural, né? Ela já vai baixar um pouco a rotação, né? Vai baixar a ansiedade, vai ajudar bastante. E a insônia também, né? A gente Oi? utiliza, porque a gente sempre ouve falar na lavanda para melhorar a insônia, a Eu qualidade do recomendo sono muito a também, né? Isso, a lavanda para insônia, maravilhoso. Passar a lavanda faz uma sinergiazinha com óleo de coco, ou um óleo vegetal puro, né? E passa bota umas duas, três gotinhas na sola do pé e massageia a sola do pé à noite antes de dormir, que vai ver que dorme uma noite assim, ó, tranquila, tranquila. Isso. Mas no caso assim, de uma dor cirúrgica, uma dor decorrente de um procedimento cirúrgico ou um tratamento assim mais invasivo que fica aquele durante um tempo a pessoa fica sentindo dor assim, tem algum Eu, óleo eu, eu faria uma sinergia com o olíbano e o capim-limão. olíbano? E capim-limão. Hum. Dá para fazer, tipo, pegar um 10 ml de óleo vegetal Uhum. e coloca 5 gotas de olíbano e 4 de capim-limão. 5 de olíbano, E 4 de capim-limão. 4 de capim-limão. Aí vai formar uma sinergia. Aí Isso. tu vai pegar essa sinergia e vai pingar na tua mão umas 3 gotinhas, Hum. vai friccionar para aquecer o óleo, fazer uma conchinha e inalar por 2 minutos Fazer e passar conchinha na sola do pé. Pode fazer isso 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Isto. De manhã, à tarde e quando for dormir, quando passa na sola do pé, já aproveita o cheirinho e já dá cheira também. No pé e no cheirinho. Isso. Aromoterapia é aroma. Aroma é cheiro. Não se toma óleo essencial, tá, gente? Muitas Aham. pessoas indicam a tomar o óleo essencial. Isso é comercial, né? Aroma, o próprio nome já está dizendo, aroma é cheiro, não é para tomar. Por inalação. Ele é tóxico, alguns são tóxicos, né? E como eu falei, ele é muito forte. Não pode ser usado assim de qualquer jeito.
é bom, né, se usado adequadamente, né, com cautela. É maravilhoso. E é Obrigado. natural, não vai fazer mal. Obrigado, viu? Adorei. Nada. Mais alguém? Manuel, alguma dúvida, Manuel? Não está me escutando. Se é comigo, tranquilo. Não, não, a gente tá ouvindo, a gente tá tranquilo. Ah, tá. Beleza. Então tá bem. Então tá bem, se é isso, né? Será isso, então? Tava muito bom, Renata. Gostei, aprendi um monte de coisa. Gostei bastante. Que bom que gostaram. Que bom que gostaram. Foi feito com muito carinho para vocês. Então, se não tem mais perguntas, né? Uma boa noite a todos, né? Até quinta. Até amanhã. Para o pessoal da Sociedade de Vida até amanhã, para o grupo até quarta-feira. Tem um outro grupo até quarta-feira. Já faz a prece aí e encerra para nós, então, Renata. Já encaminhamos tudo. Então, vamos fazer a prece, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, agradecer por esse momento de aprendizado, que a gente possa levar esse conhecimento para o nosso trabalho no dia a dia, onde a gente atua, né, com um auxílio espiritual para aquelas pessoas que nos procuram, que possamos, né, ter uma semana tranquila, harmonizada, e agradecer novamente, né, aos nossos mentores por nos proporcionarem esse momento de aprendizado aqui. Que assim seja. E seja. Então tá, Renata, muito obrigada. Merece. Chamaremos você de novo. Pode chamar. Noutra oportunidade. Gente, um beijo para todos. Beijo, boa noite Beijo. para todos. Uma boa noite. Lembrem que Boa agora noite. esse link aí do Obrigado. pessoal do Ian vai ficar com vocês até o final de outubro, tá bem? Joia. Para acessar o grupo vai ser sempre divulgado aí pelo pessoal do Ian até o final de outubro. Estou me despedindo por um período aí de 3 semanas que vou ficar fora, mas vocês vão seguir com o Vinícius, vão seguir depois semana que vem com o Paulo Inácio, que vai falar sobre a questão das doenças cardíacas, tá bem? E de como tratar essas doenças cardíacas. Mas vocês seguem aí, fica o barco com o Vinícius, tá certo? Certo. Estamos em boas mãos. Com Tomara certeza. que sim, Davino, tomara que sim. Ah, pode deixar, confie que sim. Boa Confiamos. viagem, Ana. Tá Boa bom, noite, obrigada. pessoal. Viagem, Eu tô ótimo prendendo o trabalho. grupo. Obrigada. Tchauzinho, gente. Até mais. Tchau. Fique Até com quarta-feira, Deus. pessoal. Até.